Olá a todos, bem-vindos de volta. Estamos continuando a nossa discussão sobre o Oriente Médio na profecia bíblica. E hoje vamos abordar algumas objeções mais comuns a esse pensamento. Antes de começarmos, eu tenho novamente comigo a minha esposa Tabea. Oi, pessoal. Depois temos a Wendy, que é a nossa presidente. Olá, outra vez. E temos o Jacob, que é um dos nossos assistentes de pesquisa. Feliz em estar aqui. Tem sido um estudo realmente interessante em todo esse processo. Sim, então vamos mergulhar direto na objeção número 7, mas antes teremos uma oração e então entraremos de fato no assunto. Nosso Pai Celestial, agradecemos muito porque podemos vir novamente, porque podemos falar sobre as Tuas verdades bíblicas. Precisamos de sabedoria, precisamos das Tuas palavras em nossa boca. Esteja com os equipamentos enquanto filmamos e as pessoas que estão se unindo a nós. E abençoa todas as pessoas que irão estudar esse assunto em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar com a objeção número 7, que diz o seguinte: Ellen White nunca identificou explicitamente o Rei do Norte como a Turquia em seus escritos. E devemos usar o grande conflito como nosso guia. Na verdade, há duas partes nesta questão. A primeira parte é que Ellen White nunca falou sobre a questão oriental, nem identificou a Turquia em seus escritos. A segunda parte é que o grande conflito deve ser nosso guia ou autoridade sobre os eventos finais. Portanto, há duas partes. Vamos talvez abordar a primeira parte primeiro. Ellen White alguma vez falou ou abordou a Turquia ou a questão oriental em seus escritos? E a resposta é sim. Sim, ela fez isso no Grande Conflito, justamente o livro que as pessoas estão citando na página 334, falando sobre o Império Otomano e a Turquia, como eles estavam cumprindo a primeira e a segunda trombetas. E isso faz parte das trombetas em Apocalipse capítulo 9. E ela é muito clara de que foi um cumprimento direto dessa profecia em Apocalipse. Certo. Acho que se você pegar todos os escritos dela sobre diferentes assuntos, bem, no caso é o mesmo assunto, mas de diferentes pontos de vista, você então consegue ver um quadro muito claro. E esse é um dos princípios da Bíblia: reunir todas as citações sobre o mesmo tema e assim se obtém uma visão clara. Portanto, apenas pesquisar Turquia pode não ser uma busca completa. É preciso procurar também outras expressões que ela teria usado na época, como questão oriental, que era como todo esse estudo era chamado naquele tempo. Era chamado de questão oriental. Então, seria necessário procurar por questão oriental. Você teria que procurar outras coisas que ela endossou, e como ela as endossou e se alguma vez as corrigiu. Por exemplo, já compartilhamos antes que ela apoiou fortemente o livro de Uriah Smith, Daniel e Apocalipse. E as coisas que ela disse sobre esse livro... Acho que já compartilhamos algumas das citações, como a mão auxiliadora de Deus até o fim do tempo, até o fechamento da porta da graça. Deveria ser o principal livro dos colportores, juntamente com o grande conflito. Ela também mencionou que esse livro deveria instruir todos aqueles que não fizeram parte da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, os que não estavam vivos naquela época, e que se estudarmos esse livro, não teremos nenhum gosto pelos falsos substitutos baratos que estão sendo espalhados hoje. Além disso, ela afirmou nele: não necessitais errar. Para mim, isso é uma linguagem muito forte. E muita gente diz: mas ela não deu um endosso irrestrito. Mas, de certa forma, ela deu sim. Temos que considerar o que ela realmente disse. E a realidade é que ela foi muito positiva em relação a esse livro. Agora, a questão oriental não é apenas o Rei do Norte em Daniel 11. Na verdade, é um pacote muito maior, amarrado em conjunto, que inclui Apocalipse 9, isso inclui o Rei do Norte, e inclui todos os temas que temos analisado, e inclui até mesmo os juízes, como a questão de quem são os gafanhotos. Ou seja, é um pacote realmente amplo. Inclui até mesmo o Armagedon, na verdade. Então, descartar apenas uma parte disso não é justo, porque o conjunto todo precisa ser levado em conta. E, infelizmente, estamos vendo hoje divergências de pensamento até mesmo em Apocalipse 9 e nas trombetas. E isso acontece porque tiramos a Turquia da equação. E agora o campo ficou aberto para muitas e muitas interpretações diferentes. Exato. Acho que é realmente importante ver o que ela disse. Agora sabemos que ela endossou esse livro. E esse livro contém a questão oriental. E, ao lermos o livro,
Nós sabemos o que o Ryan Smith pensava e também qual era o pensamento coletivo a respeito da questão oriental. Porque não era apenas o Ryan Smith, não era fruto de uma só mente. Correto. E agora, se olharmos para Ellen White e a vermos fazendo referências à questão oriental em conexão com Ryan Smith, então sabemos o que ele disse e sabemos o que ela está dizendo e podemos juntar as peças. Exatamente. E muita gente diz: "Ah, mas ela não disse isso", ou "Sim, é um bom livro e deve ser nossa guia até o fechamento da Porta da Graça". Mas ao mesmo tempo dizem: "Você tem que ignorar Daniel 11". Só que o Ryan Smith vai verso por verso em cada capítulo, em cada versículo de Daniel e de Apocalipse. Daí dizem: "Ignore todo o capítulo 11, ignore todo o Apocalipse 9". E ainda poderíamos citar outros trechos que também teríamos que ignorar. Mas não é isso que o Espírito de Profecia disse. Então, como pode ser a mão auxiliadora de Deus, em que você não precisa errar, se você tem que remover capítulos inteiros? Não estamos falando de detalhes ou ajustes aqui e ali. Estamos falando de capítulos inteiros que deveriam ser ignorados. Então, isso não é o que eu entendi das citações muito claras de Ellen White. E eu acho que precisamos ser honestos quando lemos essas citações. Bem, ela falou em Testemunhos para a Igreja, volume 4, sobre uma série evangelística que estava sendo realizada e Urias Smith era o orador. E ela escreve: o irmão Smith falou pela manhã sobre a questão oriental. Então, ela presumiu que todos nós entendêssemos o que isso significa. E para descobrir o que é, você teria que recorrer aos escritos do irmão Smith e dos outros pioneiros para entender do que se trata. E é assim que você descobriria que se refere a todo aquele pacote. Estava até mesmo nos diagramas. Portanto, não se pode negar que eles acreditavam que o assunto era de especial interesse e o povo ouvia com a mais sincera atenção. Então, ela não está, falando criticamente ou contra qualquer coisa que ele estivesse dizendo. Ela está feliz que ele estivesse compartilhando isso com o povo. E ela continua em outros trechos sobre isso. Ela diz aqui, lendo na parte azul: o irmão Daniels fala essa noite sobre a questão oriental, que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara. Portanto, ela está chamando essa mensagem de verdade. Ela está dizendo que isso está sendo espalhado, isso está sendo pregado, que o Senhor inspire seu Espírito Santo para tornar a verdade clara em nossos corações. E nós sabemos o que o irmão Daniels pensava sobre a questão oriental. E era a mesma coisa que o Ryan Smith pensava sobre a questão oriental. E quase todos os outros tinham o mesmo entendimento quanto ao que era a conclusão da questão oriental. E esse é um ponto muito importante. E, novamente, ao dizer que o Senhor dê seu Espírito Santo para inspirar os corações a tornar a verdade clara, não é complicado. Ela usa a palavra clara e nós já vimos essa palavra em conexão com profecia literal. Portanto, mais uma vez, isso alude ao fato de que se trata de uma profecia literal. E ela realmente diz isso se você ler um pouco antes nesta declaração. O irmão Caro está agora falando às 17 horas sobre a questão da saúde. Então, a questão da saúde é erro? Não. Então, se juntarmos essas duas coisas, porque algumas pessoas têm a ideia de que quando ela diz tornar a verdade clara, ela estaria dizendo, na verdade, que eles deveriam deixar claro que a questão oriental é falsa. E isso é, na verdade, anular os testemunhos aqui. Não é isso que ela está dizendo, porque, novamente, a questão da saúde não é. Ela não está repreendendo isso. Ela não está dizendo, bem, isso é erro. Teríamos que colocar as duas juntas, então, para dizer, vamos tornar claras as verdades sobre a questão da saúde e a questão oriental. E então ela diz novamente em outra passagem em Cartas e Manuscritos: domingo, ao meio-dia, o irmão Smith falou sobre a questão oriental, exatamente o assunto que o povo queria ouvir. Mais uma vez, afirmação e nenhuma crítica. E então temos outra citação aqui. O irmão Uriah Smith falou sobre a questão do sábado a uma grande congregação nesta manhã. Portanto, ele não está apenas falando sobre a questão oriental. Ela obviamente vai estar endossando isso. E, esta noite, ele fala sobre a questão oriental. Sinto-me tão grata que o irmão Smith não está perdido para a causa. Isso está muito claro. Ele parece estar plena e completamente unido a nós. Parece o irmão Smith de antigamente. E isso é quando ele está pregando sobre a questão oriental. E todos nós sabemos o que ele pensava sobre a questão oriental. E,
quando ele está fazendo isso, eles estão em perfeita unidade. Sim, quer dizer, vamos enfatizar isso de novo. Ele está falando sobre a questão do sábado e a questão oriental. Sinto-me tão grata que o irmão Smith não está perdido para a causa. Então, ele está em perfeita harmonia com a verdade de Deus. O que acontece quando você está perdido, você não está em harmonia com a verdade de Deus. Então, ele não está perdido. Portanto, ele está falando a verdade. Ele parece pleno e completamente unido a nós. Parece o irmão Smith de antigamente, porque essas mensagens não eram novas, as mensagens eram umas coisas que pregávamos como adventistas desde o começo. Já nos diagramas adventistas em 1840, mesmo antes de 1844, essas mensagens estavam sendo pregadas. Então ela está dizendo que parece o irmão Smith de antigamente, porque ele está pregando a boa e velha verdade. A boa e velha mensagem, é isso mesmo. Oh, graças ao Senhor! Louvado seja o seu santo nome, porque seu amor, seu maravilhoso amor, tem sido exercido para com os filhos dos homens. Está tão escuro que devo parar. Escreverei a você amanhã. As 2 primeiras páginas foram escritas no domingo, depois que falei ao público. A reunião da noite foi amplamente frequentada. O irmão Smith falou com grande clareza. Isso não soa como um erro para mim. Ele está falando com clareza sobre o erro. E muitos ouviram com olhos, ouvidos e bocas abertos. Eu sinto que é exatamente isso que as pessoas estão fazendo agora enquanto passamos por alguns desses estudos. Os de fora parecem estar intensamente interessados na questão oriental. E é isso que vemos. Quando falamos com as pessoas sobre a questão oriental, elas ficam muito interessadas. Todos querem saber o que está acontecendo no Oriente Médio. Ele terminou com um apelo muito solene àqueles que não estavam se preparando para esses grandes eventos no futuro próximo. E eu quero enfatizar essa parte sobre os grandes eventos no futuro próximo. Temos a citação de Ellen White que diz que há eventos conectados com o fechamento da Porta da Graça para os quais precisamos estar prontos e atentos, que foram apresentados de forma clara. Agora, aqui diz que o irmão Smith falou com grande clareza. Isso significa que também foram apresentados de forma clara acerca da questão oriental e que eram os eventos do futuro nos quais precisamos focar, porque é para isso que devemos estar nos preparando. Ela diz que precisamos nos preparar para o tempo de angústia. E aqui está dizendo que ele conclui com um apelo muito solene àqueles que não estavam se preparando para os grandes eventos. E isso é realmente interessante, porque ela diz que os de fora parecem estar intensamente interessados na questão oriental. Por quê? Porque essas são coisas que as pessoas podem ver. Já mencionamos isso antes. As pessoas são atraídas para os eventos literais. Quando você muda isso para mentalidades e ideologias, se for apenas isso, daí não vai gerar nenhum tipo de interesse em nada. As pessoas não vão se interessar em nada que tenha a ver com qualquer parte da nossa mensagem. Nada além de debates entre teólogos. Pense desta maneira. Se eu desse a alguém um presente que estivesse embrulhado em papel vermelho com um lacinho azul e entregasse à pessoa, isso seria um presente literal. Mas e se eu desse o mesmo presente, mesmo papel, mesmo laço, em um emoji no seu celular? Um está apenas gerando um pensamento. É apenas emoção. É apenas uma ideia. É apenas mental. Não é tangível, certo? O outro é literal. Qual vai ter mais peso para aquela pessoa? O presente literal. O mesmo é verdade com a profecia. Quando olhamos para os eventos literais que estão acontecendo, isso vai gerar interesse não apenas nessa mensagem, mas também nos outros pontos da nossa fé. E estamos perdendo essa oportunidade agora de dar a parte desse autoclamor que daremos no fim dos tempos. E ela diz em O Grande Conflito, aqui, e já lemos essa citação antes, mas vamos ler novamente. As verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido envolvidas em dúvida e trevas por homens eruditos, que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras possuem um sentido místico, secreto, espiritual, não evidente na linguagem empregada. Esses homens são falsos mestres. Foi a uma classe como essa que Jesus declarou: não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus.
A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu significado óbvio, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Cristo deu a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá da doutrina. Se os homens simplesmente tomassem a Bíblia como está escrita, se não houvessem falsos mestres para enganar e confundir suas mentes, seria realizado um trabalho que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares e milhares que agora estão vagueando no erro. Então, quando falamos dessas coisas, não estamos dizendo isso apenas para debater com outras pessoas. Esse não é o objetivo. Não, o objetivo é que precisamos voltar ao método correto de interpretar profecias como essa. Porque quando temos a interpretação correta, então podemos estar unidos, assim como estavam no tempo de Ellen White, ao dar aquela mensagem e todas as outras. E a mensagem da questão oriental em 1840 deu o impulso. O que isso significa? Significa que as pessoas viram algo acontecer literalmente diante de seus olhos, que havia sido profetizado. E isso as fez dizer, sabe de uma coisa? Se isso é verdade, então todo o resto que vocês estão dizendo também é verdade. E isso as levou a estudar o restante. E é exatamente disso que você estava falando. E é por isso que precisamos ser capazes de mostrar isso às pessoas. Porque então isso as inspirará a saber mais sobre o sábado, sobre a morte, sobre as outras profecias, sobre os 2.300 dias, sobre tudo aquilo que ensinamos. E eu também penso que o ponto importante a saber é que o erro não santifica. Somente a verdade santifica. Por isso é importante saber como abordar as Escrituras. É por isso que Ellen White tem essas citações nos dizendo que o caminho é o literal e não o espiritual. Porque se você estava guiando no espiritualismo, isso não vai santificá-lo. Você não será moldado e formado segundo Cristo e seu caráter. Você não será, mesmo que tenha as melhores intenções. Você pode ter intenções realmente boas e fazer a coisa errada, e isso não santificará. Há apenas um caminho para a salvação, e é através de Jesus Cristo. Bem, como dissemos, crenças importam. Elas moldam a pessoa. E, sabem, a razão pela qual temos todas essas ideias diferentes é porque as pessoas querem ser originadoras, elas querem parecer inteligentes, querem que pensem, uau, que mestre, ele é tão inteligente, ele sabe todas essas coisas, mas não é disso que se trata, é sobre a verdade. E mesmo que seja outra pessoa que traga a ideia, tudo bem, porque o que importa é a verdade. E isso é enfatizado aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 162. Eu vou pular direto para a parte do meio. Eles desejam ser considerados originadores de novas teorias que apresentam, alegando que são a verdade. Agora, eu quero parar aí por um momento, porque Ellen White tem a citação, e acabamos de falar sobre isso, de que os eventos conectados com o fechamento da Porta da Graça foram claramente apresentados. Isso significa que antes dessa citação, eles já haviam sido claramente apresentados. Bem, os eventos são os versos 40 e 45. Esses são os eventos conectados com o fechamento da Porta da Graça. Mas as pessoas virão e dirão, bem, sabe, nós temos mais luz aqui, temos isso, temos aquilo. Vamos mudar, vamos trocar os personagens. Se a sua teoria é mais recente do que aquela declaração, ela está, por definição, desqualificada de ser a verdade, certo? Porque a verdade se constrói sobre si mesma. Então você não pode inventar algo novo que anule a antiga verdade. Algo que o Espírito de Deus levou o povo a compreender. E então agora dizer, aquilo era erro, vamos simplesmente jogar fora e começar com algo novo. Não é assim que a verdade funciona. Se era verdade, continua sendo verdade para sempre. E qualquer coisa nova se edifica sobre isso. E temos que lembrar que a nova verdade não transforma a velha verdade em erro. Não. Tudo que foi verdade continua sendo verdade. Tem que acrescentar, não tirar. Ou seja, não é uma atualização, mas algumas pessoas gostam de fazer isso, gostam de dizer, bem, precisamos de uma atualização, porque não aconteceu da forma como pensamos, então precisamos mudar. E tipo, não é um software, certo? Não havia falhas que precisassem de correção. Bem,
E acho que atualizações em software têm múltiplos aspectos. Algumas acrescentam novos recursos, que talvez não retirem nada. E isso tudo bem. Mas depois, existem aquelas que corrigem um monte de falhas e erros. E esse não é o caso aqui. Nós não temos falhas na forma como o Senhor nos guiou. A verdade é a verdade. Bem, Deus é quem deu a verdade. Então Deus não cometeu um erro ao nos dar uma parte do que cremos e depois mudar dizendo, não, agora vamos interpretar assim, ou agora vamos acreditar nisso. Deus não muda, e a sua verdade também não. Sabe, o que realmente é importante para mim são os gráficos. Foi isso que realmente me ajudou a entender muitas dessas mensagens quando li quão firmemente Ellen G. White fala sobre os gráficos. E se vocês que estão nos assistindo não sabem o que são esses gráficos ou nunca leram essas citações, por favor acessem judgmentdaydocumentary.com e assistam a série com os gráficos. São 2 episódios, um para cada gráfico, e eles mostram todas as citações de Ellen G. White sobre os 2 gráficos fundamentais da IASD. E a razão pela qual eles são importantes é porque tiveram um impacto enorme em mim, porque ela falou tão altamente deles. Ela disse que eram literalmente as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo nesses gráficos, e que eles cumpriram especificamente a profecia em Abacuque, que diz, ela falará e não mentirá. E agora estamos aqui dizendo, bem, não foi tudo, não era totalmente verdade. Não. E na verdade, se houvesse erro, isso significaria que falou e mentiu. Isso mesmo. Mas não foi isso que a profecia disse. Então, realmente precisamos compreender e estar solidificados na verdade. É tão impressionante para mim, porque todos nós afirmamos crer na Bíblia e somente na Bíblia, e dizemos que confiamos na Bíblia. Mas então, quando ela diz que esta é uma profecia que não mentirá, imediatamente dizemos, mentiu. Então, como podemos dizer isso? Devemos realmente examinar a nós mesmos e perguntar, eu realmente confio em cada palavra da Bíblia, como sendo a palavra de Deus, ou parte dela é palavra de homem? Parte dela é algo que podemos descartar? Ele colocou no livro tudo o que precisamos saber para sermos salvos. E, portanto, não podemos simplesmente dizer, bem, isso não é relevante, aquilo não é relevante, isso veio de outro lugar, esta história talvez não seja bem assim. Não, é toda a palavra de Deus. Diz que cada palavra é prata e preciosa. Então precisamos realmente examinar a nós mesmos e decidir, estamos de fato tendo essa atitude ou não? Aquele verso que você acabou de mencionar está em Salmos 12, 6. Diz, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. E eu quero continuar com um pouco desse pensamento sobre essas novas teorias rapidamente. Diz, acautelai-vos daqueles que derrubariam os fundamentos sobre os quais temos edificado nos últimos 50 anos para estabelecer uma nova doutrina. E há muito disso acontecendo agora. Eu sei que essas novas teorias vêm do inimigo. Nenhum homem pode melhorar a Bíblia sugerindo o que o Senhor quis dizer ou deveria ter dito. É isso que fazem também com as palavras da profetisa. Eles distorcem suas palavras e dizem, bem, ela não quis realmente dizer isso, ela quis dizer aquilo e aquilo outro. E é exatamente isso que ela está dizendo. Não temos o direito de fazer isso com as palavras dela, nem com as palavras da Bíblia. E agora precisamos responder à segunda parte da questão, que é sobre o grande conflito e que este seria o único guia e tudo fora dele é ruído. Então, o que temos a dizer sobre isso? Bem, nem tudo o que precisa ser conhecido está colocado em O Grande Conflito. O Grande Conflito foi um livro escrito para o público. Foi uma ferramenta evangelística. E sim, ele cobre muitas coisas, incluindo 1840 e a questão oriental naquela parte. Mas não cobre tudo. E também não devemos dizer, apenas O Grande Conflito e nada mais. Porque então, por que Ellen White teria escrito todos os outros livros? Para que não precisássemos lê-los? Assim como na Bíblia, um livro não é mais importante que outro, também no espírito de profecia, O Grande Conflito não é o único e mais importante livro já escrito. Ela escreveu muitas coisas, e todas elas são do Espírito de Deus. Absolutamente.
à lei e ao testemunho. Precisamos usar a Bíblia e o espírito de profecia para nos ajudar a entender quais são os quadros para o futuro. E em nenhum lugar na Bíblia ou no espírito de profecia, ela jamais disse, use apenas o grande conflito. Então, isso não é, de forma alguma, dirigido por Deus através da profetisa. Absolutamente nada. Isso é uma ideia humana. Ela disse sim para distribuir. Mas também ela disse isso na mesma frase onde ela disse para distribuir o outro livro, o livro de Uriah Smith. Então, ela diz para distribuir estes 2 livros, como as folhas do outono, juntamente com patriarcas e profetas. Então, nós vemos claramente que essa é uma ideia humana. Ela não se sustenta. Então, a pergunta é, qual é a lei e o testemunho? É apenas o grande conflito? Certamente que não. Existem os testemunhos para a igreja, que são um volume enorme e importante para o povo de Deus. Então, dons espirituais, que na verdade é de onde nem o grande conflito. Então, eram 4 volumes maiores e depois foram compilados para fins de compartilhamento apenas. Portanto, há muito mais do que ela fala. Isso não são palavras de Deus, são palavras humanas. E isso limita o que é o dom de profecia. E dizer que há apenas um livro é simplesmente terrível. E realmente, muitas vezes, quando as pessoas levantam essa questão, algumas tenho certeza que é por preocupações legítimas, de que precisamos simplesmente nos guiar por isso. Mas na maioria das vezes, isso é apenas uma desculpa para escapar de tópicos como a questão oriental e coisas assim. Não podemos inventar desculpas para fugir da verdade. Amém. Precisamos ser honestos. Precisamos ser humildes com o que Deus disse. E muitas vezes, isso se resume ao orgulho. E isso já é um assunto à parte. Mas quero dizer isto aqui. Ninguém entrará no reino de Deus enquanto cultivar o orgulho. E se estivermos constantemente nutrindo esses pensamentos de tentar escapar de assuntos relacionados ao que Deus disse, desconsiderando as regras e não nos submetendo ao que Deus revelou nesta verdade, não conseguiremos, não daremos o alto clamor. É verdade. Não faremos parte da igreja remanescente final de Deus. E esse é um pensamento muito solene, mas é a verdade. E estamos ficando sem tempo, como vimos em estudos anteriores. Essas coisas estão prestes a acontecer, essas coisas já estão acontecendo. Não temos tempo para brincar com o pecado do orgulho. Precisamos estar pedindo a Deus e orando para remover isso e arrancar isso de nossas vidas. E você estava comentando antes de começarmos a gravar, enquanto discutíamos isso, que há várias coisas que não estão no grande conflito. Certo, a reforma de saúde não está em O Grande Conflito. Então, conceitos como esse, ninguém está dizendo que a reforma de saúde não é importante porque não está em O Grande Conflito. Todos concordariam que essa é uma das mensagens que estaremos pregando no fim dos tempos. Portanto, não podemos usar essa lógica. É isso que estou tentando dizer. Sim, eu acho que o que você está mostrando é que, mesmo usando a própria lógica deles, aqueles que concordariam totalmente com a reforma de saúde, a lógica deles desmorona, porque a reforma de saúde não está em O Grande Conflito. Mas, além disso, amigos, temos mostrado a todos as citações do espírito de profecia, as regras de Miller no espírito de profecia, a questão oriental, tudo isso alinhado, sem motivo de preocupação com o irmão Smith. É o irmão Smith de antigamente. Tudo isso vem do espírito de profecia. Então, não estamos dizendo aqui, vamos pegar essas ideias estranhas que estão à margem e que não se encontram em lugar nenhum, como as de Louis Weh, para ser honesto, porque essas são ideias dele mesmo, e trazê-las para misturar no meio. E agora as pessoas dizem, não, somente a lei é o testemunho. Mas isso, na verdade, não está acontecendo. Estas são a lei e o testemunho que estamos mostrando a vocês. Estamos mostrando citações dela mesma e estão dizendo, não, isso é apenas barulho. Então, isso é, na verdade, uma rejeição do testemunho. E isso faz parte da sacudidura. A sacudidura é causada pelo testemunho direto à igreja de Laodiceia e é uma rejeição dele. Portanto, temos que ser muito cuidadosos. Não podemos escolher o que gostamos e descartar o que não gostamos. Tudo vem da mesma fonte. Sim. E agora temos a objeção número 8. Objeção número 8. Alguém poderia ler para nós? Objeção número 8. Babilônia foi o rei do norte original, na história profética.
No livro de Apocalipse, o papado é referido como Babilônia espiritual. Portanto, conclui-se que o rei do norte simboliza Babilônia espiritual, o que aponta para o papado como seu cumprimento profético. Esse é, sem dúvida, um argumento comum. Sim, muito comum. E precisamos responder isso em ordem. Babilônia foi o rei do norte original? Não. Isso é algo tão abundantemente claro, mas de alguma forma tão confuso e realmente surge do nada. Então, temos algumas coisas aqui na tela. A Babilônia antiga foi destruída antes mesmo de o rei do norte existir. Essas não são nossas palavras. Isso não é uma citação da Bíblia. Não pode ser o rei do norte. Então, o conceito do rei do norte, norte e sul, e isso veio das divisões do Império de Alexandre o Grande, que era o Império Grego. Portanto, a parte norte do Império Grego, a parte sul do Império Grego, a parte leste do Império Grego e a parte oeste do Império Grego. E isso aconteceu muito tempo depois de Babilônia ter desaparecido, certo? Porque foi Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia. Certo. E se você quer dizer, ok, vamos supor que talvez a área do norte, sabe, pudéssemos dizer que é o rei do norte, mesmo antes de o conceito de rei do norte entrar na Bíblia. Dizer que Babilônia fica no norte. A Babilônia não fica em lugar nenhum no norte. Fica no leste. Então, isso se torna um grande dilema. Agora, se olharmos para Daniel 11, verso 1, diz: E eu, no primeiro ano de Dario o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Isso é Daniel 11, verso 1. É o tempo dos medos e persas. Babilônia já se foi. E aqui começa a introdução de norte e sul. Agora, esse é um ponto muito importante. Jeremias 25, 9. Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte. Agora, quem eram essas famílias? Diz o Senhor. E Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, ele não faz parte das famílias do norte. Nós temos as famílias do norte e Nabucodonosor. E eu estou pronunciando assim porque é assim que está pronunciado em Jeremias. Então, essas famílias do norte, se olharmos para o mapa aqui, em que direção de Jerusalém está a Babilônia? Leste. Está a leste. É quase um pouco para o sul. Certo? Basicamente, é diretamente a leste. Portanto, se é rei de alguma coisa, é rei do leste. Agora, se quisermos descobrir onde está a Assíria, se olharmos para este mapa aqui, Jerusalém está obviamente achatado, não está perfeitamente exato, mas é basicamente norte. Esta é a Assíria aqui em cima, na área da Turquia. Então, mesmo que você quisesse dizer as famílias do norte, os assírios, você teria que dizer que ainda está na área da Turquia. Então, esta é uma objeção muito simples de rebater, porque simplesmente não é encontrada em lugar nenhum da Bíblia. Eu acredito que há uma parte na Bíblia em que se fala sobre Babilônia vindo do norte, mas ela não estava no norte. Ela veio do norte porque esse era o caminho para alcançar Israel. Pois ir diretamente a leste, no mapa que você estava mostrando, teria levado soldados a pé e os animais, os cavalos em que estavam montados, pelo deserto. E era difícil demais para que pudessem sobreviver a isso e ainda lutar. Então eles vinham descendo pelo norte, onde era fértil, para que pudessem atacar e estar fortes. Mas será que só por eu passar por algum lugar, isso agora me torna o rei daquele lugar? Não, de forma alguma. Você não é o rei do norte. O que faz de você o rei de uma região é ter sua capital ou seu poder governante nessa região. Então, Babilônia tinha seu poder governante no leste e entrou pelo norte. Mas isso não o torna agora o rei do norte. Era uma formação de ataque. Não era o seu trono. Precisamos compreender como a Bíblia usa a sua linguagem e se isso em algum momento quebra essa regra e onde. E não quebra.
Nunca há um momento em que alguém vem de uma direção e agora é chamado rei dessa direção, a menos que viesse da direção da qual realmente era rei. Então, quando temos todas as outras histórias da Bíblia, em que você pode ter os filisteus, pode ter outros, e eles vieram e atacaram Israel ou qualquer outro, e se foi do leste, ou se foi do norte, ou do sul, de onde quer que tivessem pensando ser a área mais tática, nós não assumimos, de repente, que eles agora são o rei daquela região. Simplesmente, se levamos essa lógica à sua conclusão final, ela deixa de fazer sentido. E outra coisa é que, agora, se tomarmos as coisas no sentido literal, que é o que nos foi dito pelo espírito de profecia que devemos fazer, então, num sentido literal, isso certamente não pode ser Babilônia, porque Babilônia está no leste. Contudo, algumas pessoas gostam de dizer, bem, é a Babilônia espiritual. Babilônia espiritual é o papado. E o papado é mencionado em Daniel 11, mas quero destacar que em Daniel 11 nunca é mencionado como o rei do norte. É mencionado como os assaltantes do teu povo. E a partir daí, continua nunca o mencionando como o rei do norte, mas apenas como ele, os assaltantes do teu povo. Isso porque ele não governou apenas o norte. Ele governou o norte e o sul. Ele governou toda a região, porque tomou o mundo. Ele era o poder governante do mundo. Ainda assim, governando a partir do oeste. Continuava governando a partir do oeste, não movendo sua capital para o norte. Portanto, é muito importante entendermos que a Bíblia realmente não dá crédito à ideia de que o papado ou Babilônia seja um rei do norte. Quer seja a Babilônia original ou a Babilônia espiritual, que é o papado. Nenhum deles esteve naquela região. E as direções norte, sul, leste e oeste nunca são espirituais na Bíblia. Não. São lugares reais, localizações geográficas. Ora, assim que a Bíblia menciona uma direção, precisamos pegar um mapa. A Bíblia está nos dizendo algo que precisamos procurar. Não está nos dizendo algo estranho, não há sensação espiritual vindo de diferentes direções. Isso não existe. É uma localização geográfica que o Senhor está tentando nos mostrar algo sobre, para que vejamos o que Ele está tentando nos dizer. Mesmo quando diz que Jesus vem do Oriente, ele literalmente vem do Oriente. Vai ser do Oriente, não vai ser do Norte. E Ellen White nos diz que ele vem também de Órion. E essa é a constelação real de Órion. Nós não estaremos procurando por nada indefinido. Sabemos o que procurar. Bem, e também, se olharmos para esse conceito de Babilônia espiritual, vamos definir Babilônia por um instante, porque, na verdade, eles estão apenas inserindo o que pensam estar ali. Babilônia é apenas o papado? Não. Há também as filhas. Então, são as filhas? É o papado? Como vamos inserir isso? É o dragão? Então, eles estão apenas escolhendo e selecionando o que querem. Certo, isso é verdade, porque há 3 partes para a Babilônia no Apocalipse. E agora você diz que o rei do norte é, na verdade, os protestantes? Bem, então isso seria o Ocidente na América. Mais uma vez, descartamos as direções, certo? Precisamos nos perguntar o que é consistente com a Bíblia e como a Bíblia quer que a interpretemos. Já vimos várias vezes que é por meios geográficos literais, e isso derrubaria essa teoria. Isso simplesmente não funciona. Objeção número 9. Diferente do papado e dos Estados Unidos, a Turquia não exerce influência ou domínio global. Portanto, não pode cumprir o papel de rei do norte. No fim do tempo, apenas 3 poderes globais são apresentados como significativos: o dragão, a besta e o falso profeta. Então as pessoas vão dizer, bem, a Turquia não é uma potência mundial. Não é esse poder com influência global como os Estados Unidos ou outros atores semelhantes. E lemos em Apocalipse capítulo 13. Assim eles descartam isso como falso. Mas isso realmente não é verdade. Esse não é um bom argumento, porque a Turquia nunca foi designada para isso. E há um slide aqui. O papel da Turquia não é ser uma potência global. Ela sempre foi usada como um flagelo contra aqueles que perseguiam o povo de Deus. Portanto, o papel da Turquia não é ser uma potência global. Temos outro exemplo disso. A França. A França nunca foi uma potência global. Contudo,
Ainda está na Bíblia. Então isso não significa que a Turquia não tenha nenhum envolvimento no fim do tempo. Bem, o mesmo com os bárbaros. Os bárbaros que atacaram Roma várias vezes também estão na Bíblia. E, no entanto, certamente não eram um poder governante global. Bem, e deixe-me destacar outra coisa. O Rei do Norte, por definição, não é um poder global. Porque você é apenas o Rei do Norte, certo? E quando começamos a olhar para o Rei do Norte e do Sul, a maioria das pessoas, mesmo as que espiritualizam o fim de Daniel 11, admitirá que os primeiros versos são literais. Portanto, isso não é um poder global. Isto é o Rei do Norte e o Rei do Sul. Portanto, não é uma entidade universal chamada Rei do Norte. Muito bem observado. Assim como, originalmente, penso que abordamos a questão de que também não é o anticristo. Então, ele tem o seu papel, mas não é o papel de potência mundial. E como está no slide, historicamente Deus usou os turcos para permitir que a reforma ganhasse espaço na Europa. Assim, há um exemplo de Deus os usando como um flagelo. Foi também durante a queda de Roma, em Roma pagã, que eles foram usados. E assim Deus fará novamente. Absolutamente. E recebemos um pouco mais de ênfase nisso em O Grande Conflito, o livro que, como sabemos, devemos seguir. E nisso nós concordamos, embora não acreditemos que seja o único livro que se deva ler. É preciso ler todos. E diz, um dia escuro e ameaçador havia chegado para a reforma, não obstante o edito de Worms, declarando Lutero um proscrito e proibindo o ensino ou crença em sua doutrina. Agora vou pular algumas partes. Carlos V estava decidido a esmagar a reforma, pulando novamente, mais uma vez, a destruição imediata de todos os que ousavam se opor a Roma parecia inevitável. Mas, no momento crítico, os exércitos dos turcos apareceram na fronteira oriental. O Grande Conflito, 197, parágrafo 2. Um dia escuro e ameaçador havia chegado para a reforma. Não obstante, o edito de Worms, declarando Lutero um proscrito e proibindo o ensino ou crença em suas doutrinas. Até então, prevalecera a tolerância religiosa no Império. A providência de Deus havia contido as forças que se opunham à verdade. E aqui está um ponto importante. A providência de Deus. Foi Deus, de fato, quem conteve essas forças. Carlos V estava decidido a esmagar a reforma. Mas tantas vezes quanto levantava a mão para golpear, era forçado a desviar o golpe. Repetidas vezes, a destruição imediata de todos os que ousavam se opor a Roma parecia inevitável. Mas no momento crítico, os exércitos turcos apareceram na fronteira oriental. Assim, quando iam esmagar o povo de Deus, os turcos surgiam na fronteira oriental. Ou seja, o povo do Oriente veio como a mão de Deus para conter essas forças malignas, como providência divina. Ou o rei da França, ou até o próprio Papa, ciumento da crescente grandeza do imperador, faziam-lhe guerra e assim, em meio às lutas e tumultos das nações, a reforma pôde ser deixada para se fortalecer e se estender. Se isso não é exatamente o ponto central aqui, o papel da Turquia não é ser uma potência mundial. É ser um flagelo para proteger o povo de Deus nesses tempos e também nos últimos dias. Portanto, quando estivermos dando o alto clamor e a lei dominical estiver chegando e a perseguição estiver vindo, veremos os gafanhotos surgirem para começar a devorar os malfeitores a fim de dar tempo ao povo de Deus. E agora vemos o que está acontecendo na América. A América está começando a se mover para formar a imagem da besta, tornando-se a perseguidora do povo de Deus. E o que está acontecendo no Oriente Médio? De repente, está se levantando.
O turco está começando a se erguer porque o perseguidor está se levantando. E o turco tem de vir atrás dele, pois o turco também vai pressioná-lo para baixo. Portanto, absolutamente, esse é o método de Deus. E é assim que ele tem usado e estamos vendo isso acontecer É novamente. simplesmente maravilhoso que Deus Ele tem pleno controle sobre as nações e nada pode ser feito contra a verdade. A Bíblia nos promete isso. O Senhor usa cada uma dessas nações para cumprir seus planos e Ele será o vencedor no fim. Então, vemos os povos vindo e se levantando para atacar, ou suprimir, ou prejudicar a verdade. E então vemos Deus levantando outra nação para ajudar e defender. E vemos exatamente esse papel em toda a Bíblia, de fato, e na história. É um estudo maravilhoso. E não estamos dizendo que a Turquia vai destruir a América. Estamos dizendo que a Turquia vai pressionar, vai resistir e basicamente causar agitação e distração para que o povo de Deus possa ser protegido. Não será mais o foco do ataque. Certo. E a outra citação aqui que confirma isso ainda mais. Ela diz em Letters and Manuscripts, o I, Apocalipse 8:13, foi pronunciado sobre uma igreja que andava à luz das faíscas que acendera, que não recebia sua luz e poder da grande luz central, o sol da justiça, nem difundia essa luz e glória àqueles que estavam em trevas. Isso está em referência aos ais. Há 3 ais. 2 deles já foram cumpridos, de acordo com o grande conflito. O terceiro ai ainda não aconteceu. Portanto, o terceiro ai é a resposta contra aqueles que perseguem o povo de Deus. E não vamos estar agora procurando pelo ai como um marco para saber, agora precisamos nos preparar. O ai, na verdade, virá depois do fechamento da porta da graça. Assim, é apenas o Senhor nos dizendo, este é um sequenciamento de eventos para que o povo de Deus saiba onde está. Mesmo que seja depois do fechamento da porta da graça, Deus ainda nos dá uma linha do tempo para sabermos quão perto estamos de quando Ele virá nos levar para casa. Isso não significa que não haverá ações no Oriente antes do fechamento da porta da graça, mas esses ais têm pontos muito específicos que estão tratando. E, de acordo com o grande conflito, os 2 primeiros já foram cumpridos e o segundo terminou em 11 de agosto de 1840. O terceiro será introduzido e será tão severo porque virá quando o mundo inteiro tiver decidido rejeitar a Deus e perseguir seu povo. E esse ai, então, virá e será pronunciado. Eles invalidaram a tua lei, ó Senhor. É tempo de agir. Teremos que fazer um estudo sobre isso novamente. Isso vai ser grande. Mas a coisa que deve nos despertar está, na verdade, no início de nossos estudos, onde vimos que Deus reterá os 4 ventos no tempo do vento oriental. É hora de despertar, porque esses 4 ventos estão sendo retidos. E eles serão soltos. Portanto, agora é o momento de despertar. Mas também podemos estudar mais e ver o quão perto estamos desses eventos monumentais. E apenas um vislumbre sobre os ais, se você observar e for ao quadro de Ellen White, se você for aos estudos sobre o dia do juízo, eu acredito que possa ser o estudo número 9. Eu acho que seja o número 9. Está lá no quadro de Ellen White. Se você for até lá e olhar no quadro de Ellen White, ela nos diz exatamente quando o terceiro ai vai acontecer. Então, dê uma olhada no quadro, faça o download, ele está em alta resolução. Você pode olhar e ver quando o terceiro ai realmente vai ocorrer. Muito emocionante. Ele também é conhecido como o quadro de 1850. Sim, o quadro de 1850. Mais um ponto que quero destacar nessa citação, acho que é realmente importante. Diz que o ai, ai, ai é pronunciado sobre uma igreja que andou à luz das faíscas que acendeu. Podemos fazer isso hoje. Isso pode ser pronunciado sobre nós. Se tivermos a liberdade, se tomarmos a liberdade de reescrever a palavra de Deus, de dizer, não foi isso que quis dizer. E eu posso te dizer porque sou mais esperto que ela. Eu não preciso ouvir a palavra clara. Posso voltar ao passado e dizer que foi um erro.
Podemos andar à luz das faíscas de nossa própria fogueira ao fazer isso. E os ais serão pronunciados sobre nós. Temos que aprender as lições desses pontos importantes e não os segui-los. Porque isso é muito sério. Absolutamente. Bem, eu acho que esse é todo o tempo que temos para percorrer as objeções agora. Na verdade, ainda temos 3 objeções que iremos abordar. Então, ainda teremos mais um vídeo com 3 objeções e você não vai querer perder. Muito obrigado por se juntar a nós. Certifique-se de obter as regras de Miller. Comece a estudar esses assuntos. Estude Daniel 11 e Apocalipse 9. E, se puder, consiga para você um exemplar de Daniel e Apocalipse de Ryan Smith para dar uma olhada em alguns desses versos. Será uma ajuda inestimável para citar Ellen White. Muito obrigado, Deus o abençoe e nos vemos no próximo estudo.